Iniciamos com a liturgia de hoje, o chamado Tríduo Pascal. Hoje, sábado e domingo. Hoje, sexta e sábado, aliás. Com esse Tríduo Pascal, nós vamos celebrar concretamente todo o mistério da nossa salvação. Hoje nós iniciamos falando da Eucaristia. Então, 3 instruções e 3 catequeses para a nossa reflexão, assim rapidinho, porque nós não temos aqui todo o tempo possível para destrinchar melhor essas 3 instruções e as 3 rápidas catequeses. A primeira instrução está no primeiro livro que nós acabamos de ouvir. O texto da Páscoa judaica encontra-se em Êxodo capítulo 12. E ali nós temos o contexto da Páscoa. A Páscoa se faz tomando um cordeiro para a festa. E este cordeiro, mais tarde, vai simbolizar Jesus Cristo, que ele mesmo disse, ele não, aliás, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, na Eucaristia, se torna a nova Páscoa. O texto de Êxodo, capítulo 12, fala do modo como eles, os judeus, deveriam celebrar a Páscoa. Ou sozinho, ou dividido entre os vizinhos. 2 características muito interessantes, não é? Você podia celebrar a Páscoa sozinha, com a sua família, com os seus, ou quando o cordeiro era muito grande, era dividido com os vizinhos, para simbolizar o quê? A comunhão. Não existe Páscoa sem comunhão. Como não existe Eucaristia sem comunhão também. E eles, os judeus, queriam celebrar a Páscoa, deveriam estar preparados para o comensal, isto é, para a comida, para a festa. E para a festa da Páscoa, a gente não poderia ir de barriga cheia. É igual festa de casamento. Casamento bom quando vai de barriga vazia e lá tem muita coisa para comer. Aí todo mundo volta para casa falando bem do casamento. Mas quando você vai de barriga vazia, lá não tem nada para comer, aí todo mundo volta falando mal do casamento. A Páscoa simboliza isto. E a Páscoa também, na mentalidade judaica, era o sinal da passagem. O Senhor passaria. E aqueles que o Senhor, visitasse, deveriam estar preparados. A passagem do Senhor era uma passagem para averiguação se tudo estava em ordem. E como é que se sabia se tudo estava em ordem? Imolava-se o cordeiro, untavam-se as portas, e o Senhor passava. Em outro texto fala do anjo exterminador. E quando Deus passasse e visse a minha casa untada com o sangue do cordeiro, ele passava à frente. A Páscoa também é um sinal de proteção. Ela me protege, porque eu estou sendo averiguado se tudo na minha casa está em ordem. Bom, isso é um pequeno detalhe do capítulo 12 de Êxodo. A segunda instrução está no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui um detalhe muito curioso, porque Paulo, ele não era apóstolo. E como Paulo, ele descreve a instituição da Eucaristia. Porque Paulo, ele recebeu
da tradição apostólica aquilo que ele passou. A sua catequese é uma catequese da tradição apostólica. Paulo não viu a instituição da Eucaristia, Paulo não participou da instituição da Eucaristia, mas Paulo, ele é testemunho ocular do que os discípulos faziam e estavam falando a respeito da Eucaristia. O texto do capítulo 11 de Coríntios é um texto que firma esse compromisso pascal, com dois elementos, o pão e o vinho. Ao passo que lá no Antigo Testamento, a Páscoa era feita com o cordeiro, apenas. Aqui no Novo Testamento, é o pão e o vinho que simbolizam a Páscoa do Senhor, ou a nova Páscoa. Esse pão se torna o corpo de Jesus, e o vinho se torna o sangue do Senhor Jesus. A terceira catequese está na leitura do Evangelho de hoje, o capítulo 13 de João. Né? E qual é a mensagem de João? É a mensagem do amor eterno de Jesus Cristo. Não existe comunhão, não existe Páscoa, não existe Eucaristia sem derramamento do amor eterno de Jesus Cristo. E isso foi feita na ceia derradeira. Isto foi feito também por coação do diabo. A participação do diabo no momento da Eucaristia. Esse é um detalhe que ninguém gosta de falar e ninguém fala. Todo mundo acha que a Eucaristia é bonita, todo mundo quer receber a Eucaristia, mas ninguém fala que o diabinho estava lá no meio. Foi o diabo que teve um papel preponderante naquela santa noite, porque se ele não tivesse mexido com a cabecinha do Judas e botado no coração dele que ele deveria trair o mestre, a Eucaristia nunca teria acontecido. Coisa impressionante. E a gente se cala porque falar de Eucaristia é muito bonito. Quando você mistura a Eucaristia com o diabo, aí a coisa fica muito feia. E essa Eucaristia que o Senhor fez é uma Eucaristia de vida. Mas como assim Eucaristia de vida? O Evangelho de João narra como Jesus fez esse processo. Qual foi o processo que Jesus fez? O Evangelho lembra que Jesus levanta, toma o manto, lava os pés dos discípulos. Não há Eucaristia sem serviço, não há Eucaristia sem comunhão, e não há Eucaristia sem participação. Quando Jesus faz esse gesto, o Pedro fala: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Meus pés chulezém, acho que nem tem essa palavra, né? Com muito chulé. Porque Pedro achou assim que Jesus estava exagerando. Aí Jesus fala para ele: não, Pedro, tem que lavar seu pé. O pé é seu e dos outros. Aí Pedro entendeu que lavar o pé era um ato simplesmente higiênico. Não. Lavar o pé não era um ato higiênico. Era um ato de humildade. Não existe Eucaristia sem humildade. Se a gente tivesse mais humildade, comungaríamos menos. Mas por nos faltar humildade, comungamos demais. Por isso que as pessoas estão vivendo intoxicadas com a Eucaristia. E mais tarde, Paulo escrevendo, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer das maldições que existem, porque a gente não tem obedecido o valor da Eucaristia. Pois bem, colocado rapidinho esses 3 textos de instruções, modestamente 3 catequeses para nós, que é o desdobramento de tudo isto. Falar da Eucaristia, de certa forma, não é complicado,
problema é a gente trazer a Eucaristia para a nossa vida de pastoral, a nossa vida diária, a nossa vida de comunhão. Então, a primeira catequese que nós podemos pensar seria o modo pastoral da recepção dos sacramentos, que é uma parte dolorosa. Falar da Eucaristia é bonito, mas quando você começa a dizer quem é que deve, quem não deve, quem pode, quem não pode receber a Eucaristia, aí já começa a doer. E isso começa a doer primeiramente porque nós temos uma carência de catequese muito grande. E essa catequese começa lá em casa, depois passa pela Eucaristia da paróquia, que também não é suficientemente bem instruído as nossas crianças. E nós vamos crescendo assim, porque nós pegamos e damos a Eucaristia para crianças. E criança não sabe o que é Eucaristia. E o pior é que as crianças vão continuar recebendo aquela mesma Eucaristia infantil o resto da vida. Por isso que os documentos da igreja dizem que nós precisamos de uma catequese de adulto para melhorar a qualidade da Eucaristia na vida comunitária. Aqui na paróquia não há nenhum interesse com a catequese de adulto. Como eu gostaria que a catequese de adulto aqui na paróquia fosse uma catequese expressiva, para ter qualidade. Como eu gostaria também de que os nossos catequistas fossem mais exigentes na catequese em preparação à primeira Eucaristia. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas nós precisamos, catequista, agente pastoral, ministro, acolhida, enfim, todos nós devemos ser agente da pastoral da Eucaristia, para que a Eucaristia seja recebida, recepcionada na mesma dimensão que ela é por si mesma. Segunda catequese, o trajeto pessoal para a Eucaristia. Aqui é difícil, irmãos. É difícil porque nós vivemos um período na igreja do Brasil influenciado por tantos movimentos espalhados como praga. E esses movimentos, eles vão ensinando coisas. Vamos falar de algumas coisas. Tem gente que quando pega a Eucaristia, traz uma hóstia para mim aqui. Tem gente que quando pega a Eucaristia, uma só. Quando pega a Eucaristia, isso aqui não é Eucaristia. Isso é Eucaristia? Isso é Eucaristia? Não. Isso é pão. Gente que pega assim e faz assim. Mas onde você viu fazer traçar o sinal da cruz com a Eucaristia na sua mão? Mas lá em Machado está cheio. Mas quem que inventou esse troço? Chega lá, o corpo de Cristo. Ah, não. Você sabe que tem gente que não pode mastigar, né? Porque se mastigar diz que vira sangue. Não é o Frei, como chama o homem lá de cima, o Padrinho Padre Cício, né? A Eucaristia é para mastigar, irmão. Ah, não, tem que pôr na língua e deixar derreter. Aí é a aguinha de Cristo. É mais o corpo de Cristo. Às vezes, a pessoa vai comungar. Traz de novo aqui o negócio. Vamos aqui. Tem que ficar aqui pertinho de mim. Aí vai comungar, não sei se é porque a pessoa não pode comungar, fica aqui. Aí ele chega assim, mostra o povão assim. Então, como ele não pode comungar, vem, chega e faz assim, ó. Macumbinha? Não. Tem macumbinha.
Às vezes a pessoa pega a Eucaristia e vai comungar lá no banco. Não. Tem paizinho bonzinho que pega a Eucaristia e dá um pedacinho para o filho. Chega lá. Não, a Eucaristia não é para dividir com ninguém. A Eucaristia é sua. Não vai levar o pedacinho para o filho comungar. E às vezes as pessoas fazem isto. Né? Isso é tipo de quem? Os movimentos que estão enfiando na cabeça do povo, essas coisas. Aqui na diocese é fácil encontrar gente que vem só comungar de joelhos. Na diocese não é permitido a recepção de joelhos. A Eucaristia se recebe aqui, ó, na palma da mão. Na palma da mão. E quando se quer receber na boca, tem que estender a língua, mostrar a língua para Jesus. E a gente não pode dar a Eucaristia na boca do povo, sabe por quê? Porque quando você dá a Eucaristia, irmão, geralmente você toca a língua da pessoa. E tocando-se a língua tem saliva. As doenças passam de uma Eucaristia para outra. E Jesus não pode ser agente proliferador de doenças. Então recebe aqui na mão, ó. Coisa sadia. Você vem aqui na frente, pega a Eucaristia, coloca as coisinhas na sua palma da sua mão e você comunga na frente do ministro ou do padre. Depois vai embora. É os movimentos que ficam inventando coisas. Como é que se deve, como é que se não deve comungar. E ontem eu vi um negócio fantástico que eu nunca tinha visto. O pessoal faz uma fila, vem cá o ministro de novo. Aí faz uma fila, ô Maurício, vai cansar, né? E o pessoal vai assim, um atrás do outro aqui, ó, com a mãozinha aqui de lado. Você já viu isso? Vai comungar assim. Mas quem que inventou esse troço, né? Então tinha uns 50 assim, na catedral lá, assim, aquela filão. Falei, mas estou brincando de carnaval de Cristo? Não tem aquele negócio que você fica assim atrás, todo mundo vai atrás assim? Correndo no carnaval. Quando eu lá em Machado, o povo fazia isso, né? Pode sentar agora. Essa daí foi a última que eu vi ontem, lá na catedral. Mas tem caber nas coisas dessa? A gente fica inventando coisas, irmãos. Fica inventando coisa. E a gente acha que está abafando, né? A Eucaristia não tem nada disso. E depois, finalmente, os impedimentos para a Eucaristia. Agora isso é seríssimo, né? É tristíssimo a gente ter que falar sobre os impedimentos, como a gente, quem não pode receber a Eucaristia? E tem gente que não pode receber a Eucaristia, mas vem receber a Eucaristia. Não pode. Mas os movimentos dizem que quando você vai na missa, você tem que comungar. Não, senhor, distinga-se as coisas. Você pode ir à missa, você pode participar do culto sem receber a Eucaristia. A Eucaristia é para quem está preparado para recebê-la. Quem não está preparado para recebê-la, participe da comunhão da palavra de Deus. A gente, para receber a Eucaristia, a gente tem que ter um jejum, no mínimo 1 hora de jejum. É muito comum eu chegar lá em Machado e o povo chega na missa mascando chiclete, ou goma de mascar, não sei como é que chama. Depois vai todo mundo na fila receber a Eucaristia. Não, irmão, vamos obedecer as coisas, fazer as coisas normalmente. Tem que ter jejum eucarístico. Que custa você ficar algumas horas sem receber nenhum alimento para receber a Eucaristia? Quando a gente vai receber a Eucaristia, se coloca à disposição de receber a Eucaristia. A gente tem que fazer o nosso exame de consciência. Será que eu estou preparado para receber a Eucaristia? Ah, mas eu fui na missa e me deu uma vontade de comungar que só vendo. Ah, meu filho, Eucaristia não mata lombriga, não.
E faz tempo o cara não vai na igreja. Depois, quando fica a vida enrolada, aí ele vai na missa, deu aquela vontade de comungar. As lombrigas ficam mexendo lá dentro assim, ó. Vai comungar, vai comungar, vai comungar. E o cara se coloca na fila da Eucaristia. Então não pode. Tantos pecados que nós temos que nos impedem a receber a Eucaristia. Os movimentos começam a inventar coisas assim, bonitas sobre a missa, sobre a Eucaristia. Tem gente que é tão religioso que ele não fala do corpo de Cristo, ele fala: eu recebo corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo bobeira de conversa, tudo bobeira de conversa. É o corpo de Cristo. É isso que é bíblico, o corpo de Cristo. Mas você fica ouvindo canção nova, esse povo por aí, carismático, falando de coisa, não é mais o corpo de Cristo, é o corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas ficam perdidas, desorientadas, porque elas não foram orientadas para a Eucaristia. E fica aparecendo pessoas que ficam inventando coisas, dizendo que quando se celebra a missa, os anjos ficam todos ao redor do altar. E Nossa Senhora vai me ficar ao redor. Nossa Senhora nem anjo, não tem nada a ficar ao redor do altar. Ao redor do altar fica o povo de Deus. Nossa Senhora fica no seu lugar, os anjos também ficam no seu lugar. É porque o povo fica ouvindo esses padres por aí, mormente o padre, como chama o homem que canta lá, tem anjo aqui, anjo para lá, anjo subindo e descendo, o Marcelo. Como o Marcelo não tem nada para dizer, então fica falando de anjo que sobe, anjo que desce dentro da missa, o povo fica doido. O povo pensa que dentro da igreja está cheio de anjo. Não é que não tenha, mas a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, para você não misturar as coisas. Porque senão fica uma Eucaristia assim, muito fora de propósito da palavra de Deus, da Bíblia, do que realmente é Jesus. Irmão, a Eucaristia nasceu da maior sujeira da humanidade, da traição de Jesus. A Eucaristia nasce da cruz. Sem cruz não há Eucaristia. Eu falava domingo sobre o triunfalismo. Nós queremos uma Eucaristia triunfalista. Aí o cara vai na missa e depois da missa o padre ainda faz um trajetinho com o Santíssimo Sacramento dentro da igreja. E o povo fica passando a mão. A Eucaristia não foi suficiente. Para que nós temos que fazer bênção do Santíssimo Sacramento depois da missa? A missa não valeu nada. Mas os movimentos fazem isto. E as pessoas não percebem o engodo que há por detrás de tudo isto, por detrás da Eucaristia. Então que hoje nesta celebração da Santa Missa, recuperemos a Eucaristia na nossa vida. E agora nós vamos imitar aquele gesto de Jesus, lavando os pés.